1 Coríntios capítulo 15, 44, lá em cima. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Tiago 1:23. Tiago 1:23. Tiago 1:23. Vai ouvir esses barulhos dessas páginas folheando. Eu amo quando você ouve barulho de folheando. Parece que é o Espírito de Deus só falando. Isso daí, para o espírito, para a alma, é muito forte. O folhear da Bíblia pega isso. Isso é uma revelação. 1 Tiago 23, Tiago capítulo 1, versículo 23, fala assim, ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. O homem natural. 1 Coríntios 6:18. 1 Coríntios 6:18. Tem Bíblia, hein? Eu acho que vocês nunca folhearam tanto a Bíblia assim. 1 Coríntios 6:18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Está falando do homem natural. Por mais que 1 Coríntios 15:45, ó, o que fala 1 Coríntios 15:45? Deixa eu já ler para você, por mais que está falando lá, deixa eu ler. 1 Coríntios 15:45 está falando assim, ó, assim está escrito, também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Então, por mais que aqui diz que Adão foi feito alma vivente e o último espírito vivificante, hoje nós estamos no espírito vivificante, sim, no espírito. Por quê? Porque a nossa conformação de ser humano ainda é a mesma. Tanto é que, apesar de Deus habitar no nosso espírito, você pode escolher fazer a vontade dele, pois quem manda ainda em você, no seu corpo, é a sua alma. Eu não sei se você sabe, mas você sabia que a Bíblia trata o espírito humano, tá? A Bíblia trata o espírito humano como um corpo e não como um ser? Não sei se você sabe. Abre lá em Jó 32:8. Jó 32:8. Jó 32:8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Então, a Bíblia está tratando o espírito humano como um corpo e não como um ser, como um corpo. Ó, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Está falando do corpo, não de um ser. Então, há um espírito no homem. O homem não é o espírito. Há um espírito dentro do homem. Está falando do corpo dentro do homem. Então, não está falando do Espírito Santo, porque no Antigo Testamento não havia o Espírito Santo ainda. Ele era apenas uma promessa. E uma outra coisa, o contexto aqui em Jó está falando da formação do homem, tá bom? Está falando da formação do homem e não do Espírito Santo. E essa palavra aqui, ó, e a inspiração é o sopro do Todo-Poderoso, o faz entendido. Então, faz alma vivente.
tá? Essa inspiração ou sopro do Todo-Poderoso faz entendido, está falando faz alma vivente. E esse entendido aqui é a alma. Então, a frase por estar precedido por um A, um H, e esse acento por um A, né? Posso ler esse texto assim, ó, presta atenção. Na verdade, existe um espírito no homem, um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o fez alma vivente, ou psique, ou nefesh, no Antigo Testamento, ó, nefesh. E psique é no Novo Testamento. Então, esse homem, ele é tripartido. Abra aí em Jó 33. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, fui gerado no Espírito de Deus, e o sopro dele que me deu vida, a vida nefesh, a vida da alma. Jó 33, 6, ó. Eis que vim de Deus. Aqui, ó. Eis que vim de Deus, Espírito, como tu, pessoa, do barro, corpo, também eu fui formado. Aqui no mesmo versículo está falando que o homem é tripartido. Eis que vim de Deus, Espírito, como tu, pessoa, tá? Alma, do barro, corpo, também eu fui formado. Eis que vim de Deus. Então, nossa parte que veio de Deus foi o nosso espírito. E do barro formado foi o nosso corpo. Eis que vim de Deus, eu e tu. Somos pessoas, alma. Assim vemos a tricotomia do homem Jó. Eu não sei se você chegou a ler essa passagem e conseguiu ter esse entendimento. Quando eu li esse versículo e no estudo eu tive esse entendimento, essa clarificação no espírito, eu fiquei desacreditado. Eu falei, eu não acredito. Então, isso que é o poder do estudo, de você estudar com calma, ler os versículos, respeitar a vírgula, a sua mente vai se abrindo, o Espírito Santo vai te dando um amadurecimento espiritual e você vai ver aonde você vai chegar após este curso, no final deste curso, quando você for ensinar e pregar, você vai ver. Abra comigo em 1 Coríntios 15, 44. 1 Coríntios, capítulo 15, 44. Quero ler com você esta passagem aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. 15, 44. 15, 44. A próxima página. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Ou seja, o primeiro Adão uma imagem caída, e o último Adão não é segundo Adão, que se fala segundo, tem o terceiro, o quarto, é último Adão, que é o espírito vivificante. Quem que é o último Adão? É Cristo, né? Eu saio de uma imagem caída e entro para uma imagem perfeita. Eu saio do pecado e entro num homem que não tem pecado, e por ele me salvou. Então não tem como perder a salvação, ok? Mas esse 1 Coríntios 15, 44 aqui, ó, semeia-se na corrupção, tá? Semeia-se na corrupção, semeia-se no corpo natural, semeia-se no corpo natural. Aqui, semeia-se na corrupção, na mortalidade, mas colhe aonde? Em glória, na incorruptibilidade, na mortalidade, na eternidade. A Bíblia aqui está tratando o homem como um corpo e não como um ser. Abre lá comigo em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Não sei se você abriu tanta Bíblia assim, hein? Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porque a palavra
de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Juntas e medulas, presta atenção, juntas e medulas não estão juntas, não estão juntas. São coisas totalmente distintas. Uma coisa não está ligada à outra, tá? Esse separar aí, essa separação de juntas e medulas aí, não é como que se separa 2 objetos que estão grudados. A palavra de Deus é poderosa, mais poderosa e cortante que espada de 2 gumes, capaz de te dizer ou separar para o discernimento exatamente o que é alma e exatamente o que é espírito, exatamente o que é uma junta e exatamente o que é uma medula. É assim que o versículo está dizendo no original. Então, esse separar não é desacoplar, e sim separar para discernimento, para o entendimento. E lembrando novamente, presta atenção, lembrando novamente que aonde for o espírito, a alma vai junto. Lembra que eu falei? Não desacopla, e os vários versículos que eu mostrei aqui, que espírito e alma não se desacoplam, elas estão juntas, pois as duas não se desacopla. Guarda isso, guarda, não se separa. Outra coisa, a palavra morte, anota aí, a palavra morte, ela vem do latim desligar, desligar. Então, o espírito e a alma e o corpo estão desligados. Então, quando morremos, não sei se você sabe, quando morremos, significa que a alma saiu, se desligou do corpo. A minha alma se separou do corpo. Isso é morte. Isso é morte. A conexão da minha alma se desligou do corpo para ela não interagir com este mundo, né? O mundo natural. Então, quando eu morro, o meu corpo volta para a terra, o meu espírito volta a Deus, está à disposição de Deus e a minha alma vai junto. Ou seja, eu não tenho mais ligação com este mundo. A partir dali é com o mundo espiritual. Mas agora a minha alma só vai poder se interagir com o mundo dos espíritos. Por quê? Porque agora eu tenho um corpo espiritual. Ou seja, a alma e o espírito não podem se separar. Não podem. Por isso que tem essa morte no corpo, né? Ele vai voltar para a terra e o espírito e a alma, elas vão junto. Então, onde for o espírito, a alma vai junto. Então, alma e espírito não pode se separar. Guarda isso. Alma e espírito não pode se separar. Agora, se caso isso ocorra, você se desmancha. Se desmancha. E o ser que Deus criou, e esse ser é eterno, não pode se desmanchar. Se caso ocorrer uma separação do espírito e da alma, ela se desmancha, porque a alma e o espírito são acoplados, eles são juntos, eles não se separam, porque eles são eterno, e Deus, ele é eterno. Onde for o espírito, sua alma vai junto. Estou salvo, vai a alma e o espírito para o paraíso. Ou estou condenado, vai a alma e o espírito para o inferno. Eu não sei se você sabia também, saiba de uma coisa só, escuta isso que eu vou te falar, presta bem atenção. Saiba de uma coisa: onde for o espírito, sua alma vai junto, porque só assim você só existe no mundo espiritual. Porque se desligar
A alma do espírito faz uma morte no espírito. Entenda isso, faz uma morte no espírito. A morte espiritual não é o desligamento da alma com o espírito do homem, mas é o desligamento da alma com o espírito de Deus. Quando Adão morreu, não foi a sua alma que se desligou do seu espírito, mas o espírito de Deus que se desconectou do espírito do homem. Abre aí comigo em Tiago 2,26. Tiago 2,26. Tiago 2,26. Por isso que Deus falou: Adão, onde estás? Né? Adão, onde está? Deus, ele sabia onde Adão estava, mas o Espírito de Deus não estava se conectando com o Espírito de Adão. Houve um rompimento ali. Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. O homem está morto quando o Espírito sai do corpo e a alma sai acoplada ao Espírito. Aí eu te faço uma outra pergunta. Mas o que acontece quando o Espírito sai do corpo? Todo mundo, quando morre, vai ter uma experiência de ser levado ao céu subindo. Vai ver as coisas tudo ficando para trás. Não sei se você passou por uma experiência de arrebatamento no espírito. Então, quando uma pessoa morre, tá? ou ela é arrebatada em espírito, mas no caso aqui, quando ela morre, ela vai ter uma experiência de ser levada ao céu, subindo, vai ver as coisas tudo ficando para trás, todo mundo, tudo. Se não for crente, vai para o céu também. Se for crente, vai para o céu da mesma maneira, tá? Vai para o céu da mesma maneira. Mas uma pergunta: até onde vai? Até onde vai? Resposta: até nas regiões celestiais. Abra em Efésios 6,12. Efésios 6,12. Efésios 6,12. Tanto crente como também ímpio, tá? Quando sobe, vai todo mundo para cima, mas vai chegar nas regiões celestiais. Efésios 6,12, espera aí. Aqui. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Abra comigo em Apocalipse 12. Até onde nós vamos? Até nas regiões celestiais. Apocalipse 12. Apocalipse 12, do 7 ao 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais ao seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, há uma guerra aonde Miguel e os vencedores, eles lutaram nas regiões celestiais, que é onde a morada dos demônios e Satanás. É aí que está, até nas regiões celestiais. Então, essas regiões celestiais é onde há trevas e escuridão. A alma que é salva nas trevas vai passar
por ela brilhando, entenda, vai passar por ela brilhando como uma luz pela presença do Espírito Santo. Quando uma pessoa, deixa eu só explicar aqui, quando uma pessoa é salva e ela sai do corpo, o seu espírito junto com a alma, ela vai brilhando e vai passar por essas regiões celestiais, vai chegar até ali. Se essa alma tem esse Espírito de Deus com ele, a presença do Espírito Santo, ela vai passar brilhando. E quem não tem, vai passar opaco, vai passar numa escuridão, numas trevas. Aí é onde os demônios pegam este Espírito, né, e vai jogar para baixo e vai para o inferno, vai para o Sheol, tá? Então, nós vamos ver aqui, então, onde há trevas e escuridão, que é as regiões celestiais. Guarda isso. Regiões celestiais é trevas e escuridão. Então, a alma que é salva, tá? Nas trevas vai passar por ela brilhando como uma luz pela presença do Espírito de Deus. Abra aí Provérbios, vou te provar. Provérbios 13, 9. Provérbios 13, 9. Provérbios 13, 9. Preste bem atenção. 13, 9. 13, 9. 13, 9. A luz, a luz dos justos alegra, mas a candeia do ímpio se apagará. A candeia não tem essa luz, está falando do Espírito Santo. A luz do justo se alegra porque tem brilho, a presença do Espírito Santo, mas a candeia do ímpio, ou seja, a luz do candelabro, né, que é a presença do Espírito Santo, se apagará. Não tem brilho do Espírito Santo ímpio que rejeita a graça. Ele chega nas regiões celestiais sem a presença do Espírito Santo. Salmos 18, 28 e 29, versículo 28 e 29. Salmo 18, versículo 28 e 29. Salmos 18, 28 e 29. Porque tu acenderás... Lembra que eu li aqui? Provérbios? Aqui, confirmando. 28 e 29. Porque tu acenderás a minha candeia. Que candeia? É o Espírito Santo. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Porque está passando pelas regiões celestiais. Porque contigo entrarei pelo meio de uma tropa. Por que tropa? Nas regiões celestiais onde há demônios. Pela tropa, e com o meu Deus saltarei as muralhas, porque é a base do Monte Sião, na eternidade, lá a escuridão. Você está entendendo isso? Lamentações 3:2, vê lá, Lamentações 3:2. Vamos ver, Lamentações 3:2. 3:2. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Aqui está falando do que? Do ímpio, nas trevas e não na luz, porque não tem brilho. Então, da candeia, essa da candeia que nós vemos aqui, a luz que é o Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, é as 7 chamas do fogo. Vai lá em Apocalipse 4. Apocalipse 4. Esse Espírito Santo é a candeia, o candelabro, o fogo. Apocalipse 4. 4:5. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes. De diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus.
Apocalipse 5:6. 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, os 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado para toda a terra. Então, por isso, quando chega na escuridão, brilha. Por quê? Porque Deus está na escuridão. Ele mesmo disse que ele habita em trevas. Mas como é que é? Deus, ele habita em trevas? Deus, ele habita em trevas. Guarda isso. Deus habita em trevas. Danilo, não está na Bíblia, está na Bíblia. Deus, ele habita em trevas? Sim, porque ele é a luz. Se nós falarmos, não, Deus, ele habita na luz, nós estamos falando que a luz é maior que Cristo, é maior que Deus. Deus é a luz. Deus habita em trevas. Abra comigo em 1 Reis. Vou te provar na Bíblia que Deus, ele habita em trevas. Ele falou, Deus falou, eu habito em trevas. Não falou, Danilo. 1 Reis 8:12. Para você entender que ele habita na escuridão, porque ele é a luz. 8:12. 1 Reis 8:12. Tem umas páginas grudadas aqui. Eita. Então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Essa você não sabia. 1 Reis 8:12. Então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Olha o versículo 13. Certamente te edificarei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. 2 Crônicas 6:1. 2 Crônicas 6:1. Deus habita em trevas. Vou provar mais um versículo. 2 Crônicas 6:1. Essa você não sabia, né? Mas está na Bíblia. Se falar isso daí lá na internet, não vai falar isso aí na sua igreja. Pelo amor de Deus, não vai falar isso aí não. Isso daí é só para estudo, conseguir encontrar um crente maduro, né, que quer aprender, aí você fala. Não vai falando aleatório que religioso aí pega você. 2 Crônicas 6:1. Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. É o mesmo versículo, mas está provando aqui que Deus, ele habita em trevas. Então imagine você, tá? Eu só vou te dar um exemplo para que você possa imaginar por que Deus está falando que ele habita em trevas. Presta atenção. Imagine você, né? O tabernáculo, tá? O tabernáculo. Pensa no tabernáculo. Ele é uma cerca retangular com uma barra, tá? Ele é uma cerca retangular com uma barra dentro, tá? Dentro e com 2 cômodos. Então, o pátio do lado de fora é chamado de átrio ou pátio do tabernáculo. A tenda é chamada de tenda da comunhão, do concerto, tenda da congregação, tenda da visitação. Então, os 2 lugares dentro da tenda é chamado do quê? De lugar santo e lugar santíssimo. No pátio, você tem a luz do sol, né? Que é do lado de fora, né? No lugar santo, você tem a luz do quê? Do candelabro, né? Que tem as 7 hastes, né? Que tem a luz. Mas e no lugar santíssimo, né? Que tem um véu, tem um altar de incenso, e lá dentro que tem a Arca da Aliança, que é onde tem a habitação de Deus. Onde Deus está? E no lugar santíssimo, onde Deus está? Simbolizando, né, pela Arca da Aliança, lá não há luz. Por quê? Porque Deus habita nas trevas. Guarda isso, Deus habita nas trevas. Então, por quê? Por que Deus habita nas trevas, Danilo? Por quê? Porque ele não é igual aos santos, né? Aos santos de algumas pessoas aí, né? Que precisam de vela, né? Deus é luz, guarda isso, Deus é luz. E essa imagem aí que muitas pessoas acendem velas aí, essa imagem precisa de luz, né? Já estão nas trevas e ela precisa de uma luz, só que Deus não precisa.
Por mais que ele habita nas trevas, ele não precisa, porque ele é luz e tem Deus de pedra, de barro, de madeira, que precisa de luz, precisa de um ser humano para poder acender vela, porque ele já está nas trevas e ele não tem luz. Ele precisa de uma luz, mas o nosso Deus tem luz. Porque se está precisando de luz, porque já está nas trevas. Mas quem é luz brilha em meio às trevas. Deus não precisa de luz. Ele é o Pai das luzes. E eu encerro por aqui. Por hoje é só. E no próximo módulo, nós vamos estudar um pouco mais sobre a salvação, nós vamos estudar sobre o propósito de Deus na vida do homem, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.